pessoal, tudo bem? Um feliz 2018 para todo mundo do AAA. Resumo de livro de hoje, eu vou falar do The Fork, é um livro do Scott Galloway. É um livraço, considerado um dos melhores livros de negócio dos últimos anos, lançado em outubro agora de 2017. Então vamos lá. Então, esse livro se dedica a falar da história do Facebook, do Google, da Amazon e da Apple, as quatro gigantes, as quatro empresas mais influentes no mundo hoje. Gostei muito do livro. Para quem não conhece, o Scott Galloway ele tem um canal interessantíssimo no YouTube. Ele é professor da NYU Stern, que é uma das melhores escolas de negócio dos Estados Unidos. A especialidade dele é marketing. Mas acima disso ele é um empreendedor serial, já fez várias saídas e hoje é um speaker nos maiores eventos de inovação do mundo. É um cara que todo vídeo do canal dele sempre tem coisa muito interessante a dizer, vale a pena dar uma olhada. Eu vou colocar alguns dos vídeos aqui também nesse post. Bom, quem que é o que tem de diferente nesse livro? Ele já abre o livro falando o seguinte, olha, certamente você já leu alguma coisa, já viu alguma coisa sobre a história das quatro gigantes, mas não com esse olhar. E realmente, o olhar dele é muito sarcástico, é muito ácido. Então ele fala que, por exemplo, a Amazon, apesar de ser considerada uma empresa super inovadora, super simpática, ela destrói alguma coisa perto de 100 mil empregos todo ano. Pela alta escala que ela tem, pelo alto índice de robotização que ela emprega, ela evita impostos em vários países, então tem toda uma discussão sobre o quanto que ela não recolhe de impostos, especialmente nos Estados Unidos, e ela é conhecida notoriamente por tratar muito mal seus empregados, então esse é o lado que não é tão bonito da história. No caso da Apple, recente, ela teve aquele caso que num atentado terrorista, o FBI pediu como é que fazer para desbloquear os dados do celular dos terroristas e a Apple negou, ela simplesmente não abriu. E nos fóruns, nos blogs, enfim, todo mundo defendendo a Apple, então ele fala como é que uma empresa chega a criar um culto desse, não liberando dados de terroristas. O caso do Facebook é o seguinte, foi comprovado que ele escuta o que você está falando no celular, então que tal uma empresa que escuta o que você fala, invade a sua privacidade todo dia para te vender anúncios, explorando fotos de crianças e tudo mais. Fora que o Facebook está sendo acusado pesadamente de ser uma das piores fontes de informação do mundo. Mais de 40% do que tem de fake news no mundo circulam através do Facebook. E por fim, o Google tem mais de 90% de share de mercado em vários segmentos, em vários países. Então é muito mais do que um monopólio e assim ele consegue guiar o que você pesquisa, o que você compra e as pessoas acreditam cegamente no Google. Então ele tem essa crítica que é muito interessante a respeito dessas empresas, de não simplesmente venerar elas. Uma coisa que eu gostei muito do livro, ele fala da associação dessas empresas, o quanto que eles conseguiram conquistar pedaços dos nossos sentidos. Então ele fala o seguinte, começar pelo Google. O Google é a extensão natural do teu cérebro hoje, é quase uma entidade divina que você faz essas perguntas e recebe respostas do Google. Então o Google é onipresente, é onisciente, uma a cada 6 buscas que são feitas no Google são de buscas inéditas, então ele aprende demais contigo e você confia nele. Então o Google é a extensão natural do teu cérebro. O Facebook toca o teu coração e o Facebook aqui, leia-se não só o Facebook, mas também o WhatsApp e o Instagram. Depois eu vou falar um pouco sobre o quanto que as pessoas passam do seu tempo nessas 3 plataformas. Enfim, elas têm uma presença gigantesca na vida de todo mundo. Então o Facebook está atrelado ao coração das pessoas. A Amazon está ligada ao estômago, ao sentimento de sobrevivência, ao sentimento de estocagem, de querer ter mais, de comprar mais, de consumir mais. Então a Amazon diz respeito a como é que nós nos alimentamos, vestimos e o desejo de sempre querer acumular mais. E a Apple virou uma marca de desejo. Então ele fala que a Apple é a marca que está mais perto das genitais das pessoas, porque é a marca que representa o luxo, o desejo, o querer ser desejável. Depois eu vou falar um pouco mais também sobre a Apple. Nessa analogia dos órgãos que cada uma dessas empresas ataca, ele também faz uma analogia muito interessante com o funil de vendas. Ou seja, a Apple criou o meio que você está usando o tempo inteiro, que é o smartphone. Então a Apple é o meio, é o luxo, é a parte mais aparente da internet que você carrega com você o tempo inteiro. Aí o Facebook cria desejo, porque você acaba vendo nas fotos do Instagram ou nas fotos do Facebook o que as outras pessoas estão fazendo, ou você posta diariamente uma versão melhorada de você, e isso cria desejo. Logo depois de criado o desejo, as pessoas vão para o Google para descobrir o que é aquilo, ou qual que é o lugar que a pessoa está viajando, como é que eu faço para chegar até lá, aonde fica esse restaurante que eu também quero ir. E por fim, você acaba tendo a Amazon para conquistar isso, para fazer a compra, para trazer esse bem para dentro de casa. Então é muito interessante essa analogia dos órgãos e também do funil de vendas. Bom, vamos lá.
Vamos falar primeiro do tamanho dessas empresas, o tamanho que elas alcançaram. Em 4 anos, o valor de mercado das 4 combinadas aumentou mais que o PIB da Rússia. Então elas acrescentaram um PIB da Rússia em valor de mercado. O Facebook é a maior geradora de valuation em relação ao número de empregados da história da humanidade. O Facebook gera hoje perto de 21 milhões de dólares por empregado. Então são pouco mais de 17 mil empregados para um valuation aí que está passando da casa dos 450 bilhões de dólares. É uma coisa incrível. Facebook e Google dominaram todo o mercado de mídia, a Apple dominou o telefone e a Amazon vai destruir o varejo, segundo as previsões do Scott Galloway. E um fator que as 4 causam é um encolhimento ano a ano da classe média. Claro que não é um movimento só das 4, mas é um movimento que elas potencializam. Então o mundo, ele fala assim, olha, o somatório do que está acontecendo no mundo é o seguinte, nunca foi uma época tão incrível para quem é incrível e nunca foi uma época tão terrível para quem é mediano, para quem não faz algo de excepcional e não consegue se estabelecer na internet, não consegue se sobressair de forma muito grande. Então ele fala, nós vivemos numa época que nunca foi tão fácil ser bilionário e nunca foi tão difícil se tornar milionário, porque essa janela da classe média está se encolhendo ano a ano em função muito da forma de fazer negócio, que isso tem mudado muito. Vou falar da Amazon. A Amazon, 52% dos americanos têm Amazon Prime hoje em dia, fazem compras praticamente de forma diária na Amazon, um número que eu fiquei bastante surpreso. A Amazon conseguiu se descolar do próprio setor, ou seja, a Amazon cresce, o varejo encolhe, ela se tornou um gigante e ela atropela quem passa na frente dela. E ela está fazendo esse movimento agora em direção às lojas físicas, com a compra de algumas cadeias e com a criação das suas próprias lojas. Em breve, a Amazon, mais do que nos Estados Unidos, deve ter lojas físicas mundo afora, começando pela Índia. Porque o e-commerce, mesmo nos Estados Unidos, nunca passou de 10% do volume total de compras. Então é natural que a Amazon se torne uma empresa de logística. Ela está começando a investir em logística aérea, em logística marinha. Ela está resolvendo o problema de fricção de compra e agora atacando o varejo físico também. E se torna impossível competir com a Amazon. Ela, das 4, que o autor destaca, que a principal vantagem competitiva dela é acesso infinito a capital muito barato. Então, como as pessoas acreditam no storytelling do Jeff Bezos, ele tem capital mais barato e tem até uma frase que chama atenção no livro que ele fala: é impossível competir com empresas que aparentemente não querem ganhar dinheiro. Então, a Amazon, ela tem um storytelling de longo prazo de ganhar escala e destruir quem tenta competir com ela. A Alexa, que é todo o sistema de voz da Amazon, tem uma coisa também muito interessante que ele apresenta. A Alexa, inclusive, eu e o Alan falamos muito dela lá durante o Web Summit em Lisboa, mas a Alexa, ela aparentemente tem uma compreensão seletiva. Então o Scott Galloway mostra uma série de testes que ele faz, por exemplo, categorias que a Amazon tem produtos dela verticalizados que ela tenta vender. Então você pergunta assim, Alexa, quero comprar uma pilha. Ela fala, tem a pilha da Amazon que está com o preço tal. Aí você pergunta, Alexa, eu quero uma pilha de outra marca. E ela fala, desculpa, eu não estou te entendendo. Então, a Alexa, ela é seletivamente inteligente para encorajar a pessoa a comprar os produtos que são mais interessantes para a Amazon. Uma coisa bem interessante e chocante isso. Bom, o que tudo isso vai causar, esse alto índice de automação da Amazon? Imagina que tem mais de 3,4 milhões de americanos que são caixas de supermercados e lojas. E o e-commerce começa a destruir esses empregos, eles começam a desaparecer. A Amazon aumentou em 50% sua proporção de robôs só em 2016. É uma das empresas no mundo que mais investe em robótica e inteligência artificial. Para melhorar toda essa logística e o entendimento do que as pessoas querem comprar. E mais do que isso, eles estão investindo, eu também não sabia dessa iniciativa, em grandes zeppelins, em grandes balões como warehouses. Então a Walmart também está investindo nisso, porque o custo de aquisição e manutenção de prédios fica cada vez mais caro. Então o que a Amazon vai começar a fazer? Ter grandes balões como depósitos intermediários para num segundo momento fazer as suas entregas via drone. Imagina que coisa incrível que vai ser isso. E uma coisa que chama atenção também é que a Amazon tem criado vantagens competitivas que são absurdamente caras no mundo físico. Então isso foi bem interessante. A segunda das gigantes é a Apple. A Apple, ele fala o seguinte, a Apple conseguiu entrar no mercado que tem margem de Ferrari com a escala da Toyota. Então ela se tornou um objeto de desejo. A Apple não tem mais a ver com telefone. Ela tem um market share que é pequeno, mas ela drena praticamente todas as margens do mercado do smartphone mundial. Então ela ganha muito dinheiro. As outras vendem muitos celulares, especialmente celulares que têm Android, são muito vendidos, mas não tem margem no final.
E a Apple, ao longo do tempo, especialmente na volta do Steve Jobs, o autor, como ele é especialista em marketing, especialista também em marketing de luxo, ele fala, tem algumas características que toda marca de luxo tem, a começar por um fundador que é icônico. Isso é inegável que a Apple tem. Teve o Steve Jobs, que foi um ícone dos negócios no século XX e também no século XXI. Mais do que isso, uma marca de luxo tem que ter fabricação impecável. Isso a Apple também inegavelmente sempre teve. Integração vertical também é super importante para garantir qualidade, para garantir excelência. A Apple verticalizou tudo que era possível, menos a fabricação na China dos seus devices. Presença global, a Apple também indiscutivelmente consegue ter isso. Inclusive ele faz um paralelo que não tem nada mais padronizado do que o mercado de luxo. Ele fala, a classe média, ela consome de tudo, são pessoas muito diferentes. Agora ele fala, você faz uma palestra para as 400 pessoas mais ricas de um determinado segmento, todas elas estão usando iPhone, usando ternos muito parecidos, então pasmem, um dos mercados mais massificados é o mercado de luxo. E mais do que isso, um preço que é totalmente prime. Então, quando você vê a Apple subindo o preço do seu celular e dos seus gadgets a preços que eram impensáveis, ele fala, é exatamente a escalada da Ferrari. Então, os próximos iPhones provavelmente vão ser ainda mais absurdamente caros. E no final ele fala que a própria escolha do Tim Cook, depois do Steve Jobs, é uma sinalização clara de ganho de eficiência operacional. Se eles quisessem um outro visionário como era o Steve Jobs, eles tinham dentro de casa, que era o Ive, que é responsável pelo design, mas ele não foi escolhido. Facebook, ele fala o seguinte, Facebook está atrelado ao sentimento de pertencimento, de família. E pasmem, 20% do tempo que as pessoas passam na internet, tempo total que a humanidade está na internet, as pessoas estão ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp. Então ele fala o seguinte, provavelmente o valuation total do Facebook ainda é muito baixo, se você considerar que 20% da internet é o Facebook. O Facebook atingiu 1 bilhão de usuários quando Mark Zuckerberg ainda não tinha nem 32 anos. Então ele fala, em termos de crescimento, Facebook provavelmente é a empresa mais bem sucedida da história. Facebook potencializa esse sentimento de proximidade. Facebook hoje já consegue prever quando duas pessoas estão prestes a se separar ou se aproximar e quando uma pessoa está buscando um novo trabalho. Então ela começa, com inteligência artificial, ganhar toda essa previsibilidade, que é uma coisa impressionante. E ele fala do Facebook também o seguinte, que quando você compra um tênis e uma roupa, quanto mais você usa, mais ela se desgasta. Essas plataformas dessas empresas de TI, quanto mais você usa, mais inteligentes elas se tornam. E usando um index de número de pessoas alcançadas versus a capacidade de compreensão das pessoas, o Facebook é de longe a empresa mais poderosa do mundo. Mais do que o Google, porque o Google nem sempre consegue identificar quem está consumindo os seus serviços de busca. Então, outro insight que é bem interessante. E o Facebook tem se tornado a principal plataforma de informação. Só que, como eu falei no começo do vídeo, tem muito fake news. E aí, quando acusados disso, o Facebook falou o seguinte, não, mas eu não tenho responsabilidade sobre o conteúdo que passa por mim. E aí o autor dá uma pancada que ele fala o seguinte, isso é tão ingênuo quanto um bando de gente começar a passar mal com comida do McDonald's e em vez da gente culpar o McDonald's, ele falar o seguinte, mas eu não sou um restaurante, eu sou uma plataforma de ingredientes de fast food. Então é bem interessante a analogia. Falar do Google, mais de 90% de market share em vários mercados e a empresa considerada mais confiável no mundo. O Google teve uma trajetória aí de separar os anúncios gratuitos dos pagos e nós acreditamos cegamente no que ele nos mostra, mas tudo isso é muito direcionado para quem está pagando mais para anunciar. Então ele fala, não tem segundo buscador. O buscador da Microsoft tem um market share inferior a 10%. Então o Google se tornou absolutamente um monopólio. Uma coisa que eu gostei é que ele fala o seguinte, das 4, provavelmente a mais ameaçada por aspectos regulatórios é o Google. O Google tem o telhado de vidro mais frágil e é por isso que é uma das empresas com o maior número de lobistas no mundo. Então eu também não sabia dessa informação. Bom, somando tudo isso, ele fala que as 4 grandes elas têm diferenciais competitivos que formam o que ele chama de algoritmo do trilhão. São coisas que nenhuma outras empresas têm parte disso, mas as 8 características combinadas, só essas 4 têm. Primeiro, diferenciação absurda de produto. Então, diferenciação de produto, ele fala, não se engane, não é simplesmente comparar o celular da Apple com o S8 da Samsung, por exemplo. É diferenciação na experiência de compra, isso pode ser embalagem, loja física. Ele ainda coloca que, por exemplo, no caso da Apple, a loja física é um diferencial gigantesco e duradouro ao longo dos próximos anos. E quem trouxe isso foi a Gap.
A Apple se aproximou da Gap, a Gap crescia muito no varejo americano e ela entendeu a necessidade de ter essas lojas mundo afora, coisa que a Samsung ainda está anos de distância. Segundo fator importante desse DNA das empresas que vão valer 1 trilhão. Capital visionário, ou seja, investidores que trazem dinheiro e acreditam numa visão de futuro duradoura das empresas, não estão olhando retornos de curto prazo. Lembrando que a Amazon deu anos e anos de prejuízo, lembrando que o Google já foi considerado um problema porque ninguém sabia como monetizar o Google, idem o Facebook, e a Apple começou a ser questionada por muito tempo também com a sua linha de produtos. Então, capital visionário é o fator número 2 desse algoritmo. Número 3, alcance global rápido. Então, depois eu vou falar das empresas que podem ser as próximas empresas de trilhão, mas muitas delas têm dificuldade de alcance global, como é o caso do Alibaba. Quarto, ele fala de likability, de reputação. E nesse aspecto, aqui está a fragilidade do Facebook. O Facebook começa a ser uma empresa odiada. E ele fala que essa é o grande entrave, por exemplo, da Microsoft voltar a se tornar uma das 4 líderes de mercado mundial, seja lá no que ela for fazer. A Microsoft, nos anos 90, conseguiu se tornar uma empresa odiável e detestável. Mais do que isso, integração vertical, como eu já falei, também ele considera uma das características mais importantes, a empresa ser capaz de fazer toda a construção da sua cadeia de valor. Sexto fator, expertise gigantesca em inteligência artificial. Então ele fala, não é por acaso que o Google tem os melhores engenheiros do mundo, que o Facebook precisa entender tanto de IA e que a Amazon tem todo o seu ecossistema cloud e de entendimento de padrão de consumo das pessoas. Sétimo fator, ser um acelerador de carreiras. Para essas empresas funcionarem, elas têm que ter as melhores mentes do mundo. Então elas têm que ser consideradas os melhores lugares do mundo para se trabalhar e acelerar a carreira das pessoas. Por fim, posicionamento geográfico. É o que ele fala, nenhuma dessas surgiu longe de uma faculdade de excelência das capacidades fundamentais que levaram ela ao sucesso. Então o fato de Google e Facebook estarem do lado de Stanford, por exemplo, são absolutamente simbióticos. Então, para que a próxima empresa de $1 trilhão surja, ela fatalmente vai surgir do lado da onde o conhecimento é gerado em torno daquele mercado. Quem que são os próximos candidatos a se tornar participantes desse grupo tão seleto? Ele coloca alguns. O Alibaba, mas vai ter que vencer essa barreira de sair da China. A Tesla vai ter que ganhar escala global. Hoje a Tesla é fundamentalmente forte nos Estados Unidos, mas em nenhum outro país, então vai ser um grande desafio. O Uber, ele coloca como um candidato frágil, porque o Uber está sendo facilmente copiado, tem todos os escândalos, tanto de vazamento de dados, corrupção, então o Uber ele não coloca como um candidato tão forte. Ele acredita, o autor acredita que o Airbnb sim é um candidato mais forte. E por fim, ele acredita também na reinvenção de Walmart, Microsoft e até da IBM, mas esses como candidatos mais longínquos nessa corrida. Bom, no final ele traz uma seguinte discussão. Essas empresas são incríveis, são as empresas mais influenciadoras da história e isso é um perigo. Então os legisladores deveriam estar muito preocupados. Essas empresas são longe de serem bonzinhas, os seus fundadores, os seus CEOs tentam usar essa roupagem de pessoas simpáticas, de pessoas queridas que querem transformar o mundo, mas no final essas empresas, quando elas falam, por exemplo, eu não consigo fazer isso, é porque vai ser caro para ela. Quando o Facebook fala, eu não consigo impedir fake news, o Scott fala, porque ele não quer colocar uma equipe de revisores de conteúdo problemático. Então essas empresas são longe de serem bonzinhas, elas querem sim invadir sua casa, tomar o máximo de dados do seu celular para fazer você comprar mais. Então a discussão final que ele causa é qual o propósito dessas empresas? Porque ele fala o seguinte, elas têm as melhores mentes do mundo, mas o que as melhores mentes do mundo fizeram no passado? No passado, nós reunimos 130 mil dos melhores engenheiros do mundo no Project Manhattan para tentar derrotar os nazistas. Anos depois, 400 mil pessoas participaram do projeto Apollo para levar o homem à Lua, que ele coloca provavelmente o maior avanço que a humanidade já conseguiu fazer de forma coletiva. E agora? Nós temos 420 mil pessoas das mais geniais trabalhando nessas empresas e elas não estão trabalhando em curar o câncer, extinguir a fome no mundo, eliminar a pobreza ou explorar o universo. Tudo que elas querem fazer é te vender um pouco mais de tranqueira, de porcaria que você não precisa para levar para casa. Então a discussão final dele é, essas 4 empresas são incríveis, mas será que o propósito delas é tão incrível assim? Recomendação, se você puder, procure as palestras do Scott Galloway, ele fala de um resumo geral do livro, muito do que eu falei aqui, são muito legais. E se você tiver o tempo, leia o livro. Muito mais que o resumo aqui, é um livro espetacular, recomendo demais. Um dos melhores
livros que eu já li até hoje. Então esse é o The Four, do Scott Galloway.